Capítulo 521 Poder psíquico e poder da floresta viridiana. Lance. Ao ver quem havia chegado, Caim soltou um suspiro de alívio. Caim confiava em Lance, um membro legítimo e respeitado da aliança. Caim, Steven, Lance acenou com a cabeça, aproximando-se com seu Charizard. Quando Lance chegou ao local para onde Caim e Steven haviam enviado suas coordenadas, encontrou dois membros da equipe Magma amarrados na entrada. Como investigador sênior da Aliança, Lance rapidamente designou outros investigadores da região de Oem para prestar apoio. Então ele entrou diretamente. Sabia que Caim e Steven estariam lá dentro, enfrentando um oponente com força próxima à de um treinador de nível quase de elite. Conhecendo suas habilidades, imaginou que talvez ainda não conseguissem lidar com a situação sozinhos. Quando estava prestes a intervir, decidiu esperar um pouco, curioso para ver como Caim e Steven lidariam com a situação. Que ele viu surpreendeu. Houve uma flutuação de energia psíquica entre Caim e Steven. Uma vidente. Os registros da aliança continham informações detalhadas sobre Steven, então o vidente tinha que ser Caim, certo? Uma criadora de nível intermediário e, além disso, uma psíquica. Tal habilidade não era comum, nem mesmo dentro da aliança. Inicialmente, Lance só queria observar, mas ao ver Caim e Steven prestes a enfrentar Butler, decidiu intervir caso eles não conseguissem se defender. Mas o que aconteceu em seguida o impressionou ainda mais. Caim e Steven, trabalhando em perfeita harmonia, conseguiram derrotar um Camerupt de nível quase elite em um ambiente repleto de energia do tipo fogo. É como lutar no território do Camerupt, e mesmo assim eles venceram. Embora o Camerupt tenha perdido o controle no final, ainda era um Pokémon de nível quase de elite. Como treinador de nível quase de elite, Lance sabia exatamente o que isso implicava. Ele percebeu que as habilidades demonstradas por Caim e Steven nessa batalha mudaram sua percepção sobre eles. Embora Lance sempre tivesse sido considerado um prodígio e alguém próximo aos líderes da aliança, no fundo, ele ainda carregava seu orgulho. Vindo de uma família de domadores de dragões e dominando o Pokémon do tipo dragão, esse orgulho só aumentou ainda mais. Mas a luta entre Caim e Steven rendeu o respeito. Eles eram treinadores cujo potencial não era menor que o dele. Com tempo e desenvolvimento suficientes, sem dúvida se tornariam pilares da aliança. No entanto, Lance também sentiu uma pequena decepção. Ainda havia uma certa distância entre eles, tornando impossível encará-los como iguais naquele momento. Como você chegou aqui tão rápido? Perguntou Caim. Entre os dois, Caim era quem tinha mais familiaridade com Lance, pois já haviam se encontrado e conversado antes. Ao ouvir isso, Lance sorriu ironicamente e massageou as têmporas. Bem, é porque vocês dois são importantes demais. Quando a alta cúpula da aliança soube o que estava acontecendo, convocou uma reunião imediatamente. Só vocês dois ousariam ignorar as mensagens deles e enfrentar os membros da equipe Magma sozinhos. Isso sim foi verdadeira audácia. Eles simplesmente ignoraram a cúpula da aliança. Caim deu uma risada sem jeito. Naquele momento, ele não tinha pensado muito sobre isso e, na verdade, nem sequer tinha respondido, certo. Ao olhar para o celular, ele percebeu que este havia desligado devido ao calor, como medida de segurança. Seven, por outro lado, parecia despreocupado. A alta administração de Oem? Sua família, os Tones, representava quase metade da região. O que havia para temer? Ignorar as mensagens da família era normal para ele. Quem sabia se eles só queriam que ele lidasse com mais papelada? Essa era a influência que a família Stone exercia em Oem. Lance, que já tinha uma ideia disso, continuou, quando perceberam que o oponente mais forte tinha o nível de um treinador quase de elite, vindo sozinho. Estou em Oem há vários dias e todos os inimigos que encontrei eram fracos. Desta vez, finalmente havia um que valesse o esforço, então corri para lá, mas não esperava. Ele não esperava que você desse conta do recado. Caim estava bastante familiarizado com as habilidades de mobilidade de Lance, afinal, ele seria o futuro campeão dos tipos voador. Bem, dragões. O que fazemos com eles? Perguntou Steven, apontando para os 3 membros da equipe Magma no chão. Caim e Steven trocaram olhares. Embora tivessem dúvidas sobre o estado incontrolável do Pokémon, envolver um investigador da Aliança era o procedimento correto. Finalmente, Caim falou. Muito bem, Lance, temos algo para te contar. Durante a batalha, você provavelmente percebeu que Camerupt ficou fora de controle. Quando estávamos escalando a montanha, já tínhamos encontrado Pokémon fora de controle e acreditamos que isso esteja relacionado a esses caras. Se a equipe Magma desenvolveu essa capacidade. Aí não terminou a fase, mas Lance entendeu o que ele queria dizer.
Se a equipe Magma tivesse a capacidade de provocar esse tipo de caos, o nível de ameaça aumentaria significativamente. Entendo. Caim, você Lance hesitou por um momento antes de perguntar. Caim sorriu, sabendo a que Lance se referia, suas habilidades psíquicas. Como você viu, sou um psíquico de nível básico. Minha habilidade não é muito forte, e o que conseguimos foi em grande parte graças a Zolking e Metagross. Não tenho certeza se vou melhorar no futuro, mas por enquanto, sou apenas um psíquico de nível básico. Caim admitiu abertamente ser médium. Ele já havia decidido tornar isso público quando contou a Steven. Afinal, se ele não pudesse usar essa habilidade, qual seria a vantagem de ser um médium? Isso evidente era apenas mais uma prova de seu grande talento como treinador. Enquanto ele continuasse progredindo, a aliança aumentaria seus recursos de apoio. Era exatamente isso que ele queria. Era um risco pequeno comparado à recompensa. Lance assentiu, compreendendo. Era incomum, mas não inédito. Afinal, ele não havia chegado àquela posição graças à sua própria habilidade especial. Na opinião de Lance, o fato de Cain ser um médium era mais uma vantagem do que uma desvantagem. Embora os médiums formassem um grupo distinto, existia mais alguém com o poder da floresta viridiana. Lance ficou pensativo. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 522 Fósseis de Pokémon antigos. Por fim, Lance levou os 3 membros da equipe Magma embora, juntamente com os investigadores que chegaram mais tarde. Como investigador de nível avançado da Liga, Lance foi tratado com grande respeito. Quanto aos 3 objetos no altar, Cain havia planejado inicialmente que Lance os levasse, mas recebeu uma resposta inesperada. A Liga não decepciona seus treinadores. Esses itens são seus troféus, vocês podem usá-los como bem entenderem, disse Lance antes de sair sem olhar para trás. As habilidades de Caim e Steven já estavam se aproximando das de Lance e agora ele também precisava cumprir sua próxima missão. Lance saiu sem problemas. Steven acariciava seu Metagross recém-evoluído com grande confiança. Embora Lance fosse mais forte que ele no momento, com seu Metagross totalmente evoluído, Steven tinha certeza de que não ficaria atrás de Lance no futuro. Essa era a confiança natural de um treinador prodígio. Ao olhar para aquele Metagross, Caim não pôde deixar de sentir um pouco de inveja. Como um dos poucos Pokémon pseudo-lendários que podem atingir sua evolução final no nível 45, uma vez evoluído, seu poder é impressionante. Cada Metan possui sua própria mente, com experiência em dominar movimentos e táticas de batalha. No entanto, ao evoluir, essas duas mentes se fundem em uma só. O que acontece então com a experiência acumulada de cada um? De acordo com as estimativas de Caim e os cálculos de seu sistema, era provável que as experiências de ambas as mentes também se fundissem, o que significa que Metagross dominaria essas habilidades em um nível ainda maior. Esse processo de evolução por fusão foi aterrador. Era quase como uma técnica de duplicação. E isso não era tudo. Um dos Metang estava preso no nível 44 há muito tempo, mas conhecendo Steven, ele não havia parado de investir recursos em Metang durante esse período. Será que esses recursos foram desperdiçados? Claramente não. Eles estavam apenas se acumulando dentro dos Pokémon, aguardando a oportunidade de se manifestarem. Após a evolução, a energia armazenada em Metang finalmente encontrou uma maneira de ser liberada que explica seu notável brilho púrpura. Esse Metagross avançaria a uma velocidade impressionante, e se Caim não se empenhasse ao máximo, talvez não conseguisse acompanhá-lo. Esse Metagross era aterrorizante por um segundo motivo: o poder acumulado em seu corpo, juntamente com os recursos adicionais de Steven, permitiria que ele atingisse rapidamente o nível de Elite, ou até mesmo o ápice desse nível. Considerando a quantidade de recursos da família Stone investidos neste Pokémon, não deveria ele alcançar o nível de Elite por direito. Se não fosse pela diferença de tempo entre o treinamento dos dois Metan, este Metagross provavelmente já estaria no nível Elite. Para Steven, alcançar esse nível era apenas uma questão de tempo, as correntes que o prendiam já não existiam. O terceiro motivo, e talvez o mais assustador, era que este Metagross era brilhante. Seguindo o padrão de seu Zolking brilhante, Caim suspeitou que este Metagross também teria seu próprio despertar como um Pokémon brilhante. Esse era o tipo de talento que um Pokémon pertencente ao futuro campeão de Oen deveria ter. Embora o Metagross de Steven o fizesse se sentir inferior naquele momento, Caim sabia que, no futuro, seus próprios Pokémon não seriam menos poderosos. Torchic, Aron, Larvitar.
Cada um desses Pokémon tinha potencial para se tornar campeão, e Caim estava certo de que, com o treinamento adequado, eles seriam extraordinários. Ele não tinha dúvidas sobre seu potencial e sua força futura. Lance e Steven eram seus exemplos a seguir. Uma profunda sensação de confiança tomou conta de Caim, semelhante à confiança natural de Steven. Após alguns instantes de silêncio, quando Lance e sua equipe já haviam partido completamente, apenas Caim, Steven e seus Pokémon permaneceram na caverna abafada. Steven, ainda entusiasmado com a evolução de seu Metagross, começou a procurar as estranhas pedras que tanto lhe interessavam. No entanto, Caim rapidamente o conduziu ao altar onde Butler estivera antes. O altar era alto, embora um tanto rudimentar. No entanto, os 3 objetos que repousavam sobre ele sempre intrigaram Caim. Com a ajuda de Zoukin, as 3 pedras foram totalmente reveladas a Caim e Steven. Quando Steven os viu, não conseguiu desviar o ar das 2 pedras cinzentas nas laterais, em especial. Ele não resistiu à tentação de tocá-las. Caim nem teve tempo de impedi-lo. Felizmente, nada de incomum aconteceu. No entanto, quando Caim examinou aquelas pedras mais de perto, não pôde deixar de se surpreender. As pedras nas laterais eram fósseis. Fósseis de Pokémon antigos. Se Caim tivesse que chutar, diria que eram fósseis de Anorite e Lilip, Pokémon de tempos antigos. De repente, Caim lembrou que, no futuro, quando Steven se tornasse campeão, sua equipe incluía um Armaldo e um Cardile. Será que o destino estava novamente guiando o curso dos acontecimentos? Será que Steven estava predestinado a encontrar esses fósseis? Caim estava começando a sentir mais respeito pelas regras ocultas que governavam este mundo. Ao ver Steven completamente fascinado pelos fósseis, Caim soube que não conseguiria resistir. Steven certamente guardaria esses fósseis. Depois de um tempo, Steven, com os olhos brilhando como se tivesse encontrado um tesouro, virou-se para Caim e disse: Caim, você poderia me dar essas 2 pedras. Eu sei que pode parecer presunçoso, já que as encontramos juntos, mas prometo recompensá-lo generosamente. Caim suspirou levemente. Ele sabia que, mesmo que conseguisse aqueles fósseis, não teria os meios para revivê-los. No fim, eles seriam apenas ornamentos para ele. Ele preferiria dá-los a Steven como um gesto de gentileza. Essas 2 pedras são fósseis de Pokémon antigos. Aqui está na sua mão esquerda parece ser um fóssil de Anorite, e aqui está na sua mão direita parece ser um fóssil de Lilip, explicou Caim. São espécies que podem estar extintas, mas se você encontrar alguém com a tecnologia para reviver fósseis, poderá trazê-las de volta ao mundo. Os olhos de Steven brilharam ainda mais ao ouvir isso. No entanto, agora que ele entendia o valor deles, Steven se sentia um pouco culpado por ter feito o pedido. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 523 Fragmento da armadura de Groudon. Então, esses são fósseis de Pokémon antigos, o que significa que essas 2 peças têm um valor incrível, disse Steven enquanto ouvia Caim. No entanto, Caim balançou a cabeça e respondeu: Esses fósseis não me servem de muita coisa e eu não consigo revivê-los. Você pode ficar com eles, contanto que eu possa manter a pedra vermelha no meio, isso me basta. Caim conseguiu reprimir a surpresa em seu coração. Desde o princípio, Caim ordenou ao seu sistema que examinasse as 3 pedras. Os 2 fósseis foram identificados rapidamente, mas a pequena pedra vermelha no centro, aproximadamente do tamanho da palma da mão, levou muito mais tempo para ser analisada, sem resultados imediatos. No entanto, assim que Steven solicitou os fósseis, os resultados do sistema apareceram diante de Caim. Asterisco asterisco nome do item asterisco asterisco fragmento da armadura de Groudon incompleto. Asterisco asterisco descrição asterisco asterisco um fragmento da armadura de Groudon, o Pokémon lendário, deixado para trás após uma batalha. Contém a misteriosa energia do Pokémon lendário. Asterisco asterisco funções asterisco asterisco. Asterisco asterisco 1 permite que o Pokémon que eu estiver segurando perceba a energia terrestre contida nele, aprimorando o controle do Pokémon sobre a energia do tipo Terra. Asterisco asterisco 2 absorver sua energia pode aumentar rapidamente o poder de um Pokémon, mas a absorção excessiva pode causar distúrbios mentais e desencadear a natureza feroz de Groudon. Asterisco asterisco nota asterisco asterisco Groudon, o deus da terra, também possui um controle notável sobre a energia do tipo fogo. Pokémon do tipo fogo também podem aprimorar seu domínio sobre a energia do tipo fogo ao equiparem este item. Essa pequena pedra vermelha era um fragmento da armadura de Groudon, um dos 3 Pokémon lendários da região de Oeon, conhecido como Deus da Terra. Groudon.
Em termos de capacidade de combate, Caim estimou que muito poucos Pokémon poderiam rivalizar com Groudon além de Arceus. Na melhor das hipóteses, alguns poderiam resistir temporariamente, mas não derrotá-lo completamente. O título Deus da Terra não era à toa. O comportamento normal de Camerupt anteriormente provavelmente se deveu à absorção de energia desse fragmento de armadura. A sua ânsia de fazer com que Camerupt atingisse rapidamente o nível quase de elite, Butter fez com que absorvesse energia demais de uma só vez. Como Camerupt é um Pokémon dos tipos Fogo e Terra, suas características combinam perfeitamente com as do Groudon primordial. Groudon possui duas formas. Em sua forma primordial, Groudon possui os tipos Terra e Fogo. Após seu longo sono e despertar, Groudon reteve apenas o tipo Terra, pois sua energia não havia se recuperado completamente. Esse era um conhecimento que Caim se lembrava. Essa pedra vermelha deve ter sido um fragmento da armadura de Groudon, de uma de suas batalhas em sua forma primordial. Com a energia de apenas um fragmento de armadura, Camerupt conseguiu alcançar o nível quase de elite. Isso também explicava por que alguns dos Pokémon que Caim encontrou exibiam um estado de fúria. Provavelmente não era obra da equipe Magma, mas sim de Butter experimentando com essa pedra. Butter provavelmente nem se deu conta de que essa pedra era da armadura de Groudon. Qual era o objetivo da equipe Magma? Embora a Liga não soubesse, Caim sabia muito bem. O objetivo deles era encontrar Groudon, pois acreditavam que, com Groudon, poderiam dominar o mundo. Se os deuses lendários não despertassem, usar a energia de Groudon para expandir as massas de terra tornaria possível a dominação mundial. Maxi sempre procurara algo relacionado a Groudon, mas jamais imaginara que um fragmento de seu valioso objetivo tivesse caído nas mãos de um membro de escalão médio da equipe Magma. E a parte mais irônica é que Butter nem sequer percebeu que o objeto pertencia a Groudon, usando simplesmente como uma ferramenta para fortalecer seu Pokémon. O verdadeiro poder desse fragmento de Groudon foi completamente desperdiçado. Se a equipe Magma tivesse obtido essa peça, certamente teria avançado seus planos rapidamente e a ressurreição de Groudon estaria próxima. Mas agora, esse fragmento de Groudon estava nas mãos de Caim e Steven. Embora Steven estivesse claramente mais interessado nos dois fósseis, Caim ficaria com o fragmento da armadura de Groudon. Como ele não ficaria animado? O maior benefício desse fragmento era permitir que um Pokémon melhorasse gradualmente seu controle sobre a energia do tipo terrestre. Além disso, se apropriado, também poderia aprimorar o controle sobre a energia do tipo fogo. O Pokémon mais adequado para carregar esse fragmento era o Larvitar. Larvitar já possuía uma notável proficiência em manipular energia do tipo terra, superando as expectativas de Caim. Se carregasse esse fragmento, o quanto seu controle poderia melhorar ainda mais. Caim nem sequer conseguia imaginar. Para Caim, esse pequeno fragmento veio era o item mais valioso para ele. Quanto aos fósseis, Caim não tinha os meios para revivê-los, nem podia garantir a qualidade dos Pokémon resultantes. Além disso, conquistar a gratidão de Steven foi uma vantagem valiosa. Essa pedra vermelha não parece ser uma pedra comum, não é? Caim, você sabe para que serve? Perguntou Steven, curioso. Ele precisava entender a função da pedra para avaliar se havia uma diferença de valor significativa e para compensar adequadamente Caim por sua perda. Caim respondeu calmamente: Não tenho certeza absoluta, mas este item parece ter caído de algum Pokémon. Ao carregá-lo, um Pokémon pode melhorar ligeiramente sua força ou potencial. Ao ouvir isso, Steven pareceu um pouco confuso. Pela descrição de Caim, a pedra vermelha não parecia ter muito valor, e ele estava levando dois fósseis antigos de Pokémon. A diferença de valor parecia um pouco injusta. Não se preocupe com isso. Você adora pedras e sua família provavelmente é a única com recursos para restaurar esses fósseis. É melhor você preservá-los, disse Caim, dando um tapinha no ombro dele, parecendo completamente despreocupado. Mas quanto mais despreocupado Caim agia, mais desconfortável Steven se sentia. Caim, esses fósseis realmente me fascinam, então os aceitarei com gratidão. Prometo compensá-lo adequadamente, disse Steven com um ar determinado. Ele sabia que teria que conversar com os mais velhos de sua família. Caim havia capturado um Aron, mas sua qualidade não parecia excepcional. Se ele conseguisse o apoio dos anciãos, talvez eles pudessem ajudar a melhorar as qualidades de Aron para Caim. Dessa forma, Steven poderia retribuir o favor a Caim. Embora soubesse que seria difícil, ele esperava que os mais velhos da família Stone o apoiassem. A família Stone sempre se absteve de compartilhar esse tipo de conhecimento com pessoas de fora, então Steven não tinha certeza se conseguiria.
Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 524. Grande Irmão, Pai de Fendir. Se Steven não conseguisse encontrar uma maneira de melhorar as qualidades de Aron, teria que pensar em outra forma de compensar Caim. Por ora, Steven guardou os dois fósseis em seu depósito com grande satisfação. A obtenção desses dois fósseis deixou Steven repentinamente muito satisfeito. Além da evolução de Metan, aquele dia tinha sido perfeito para ele. Aí nem é mesmo meu amuleto da sorte, pensou Steven. Em apenas um dia, Metan evoluiu e também adquiriu dois fósseis extremamente raros de Pokémon antigos. Entretanto, Caim também havia obtido algo valioso, só o fato de ter conseguido aquele fragmento de Goldone já fazia a expedição valer a pena. Sem mencionar os aumentos de nível que seus Pokémon ganharam e a experiência de batalha. A julgar pela hora, provavelmente já está perto da meia-noite e os Pokémon ainda não jantaram. Devemos sair ou preparar tudo aqui? Perguntou Caim. Steven olhou em volta. Os arredores estavam repletos de rochas avermeadas e lava escorria lentamente de fendas nas paredes. A temperatura dentro da caverna era bastante alta. Vamos lá fora. Está muito quente aqui e os Pokémon não vão gostar. Podemos voltar amanhã, quando a temperatura baixar um pouco durante o dia, respondeu Steven após pensar um pouco. Aina assentiu com a cabeça, guardando o fragmento vermelho em seu espaço de armazenamento. Em seguida, ele recolheu os Corupi para sua Pokébola. Com um movimento rápido, Toking usou o teleporte, levando instantaneamente Caim, Steven e Metagross para fora da caverna. Os dois membros da equipe Magma que estavam amarrados na superfície já haviam sido levados por Lance. Eles encontraram uma pedra grande e plana e sentaram-se diretamente no chão. Embora a temperatura externa ainda estivesse alta, era muito mais suportável do que dentro da caverna. Tanto Caim quanto Steven removeram seus uniformes da equipe Magma, mas não os descartaram, pois suas propriedades de isolamento térmico ainda eram bastante úteis. Caim pegou diversas ferramentas e começou a preparar o jantar sob a rocha. Quando Steven soube que Caim estava cozinhando, ele se ofereceu para ajudar. Contudo, sendo um jovem nobre de família rica, ele não tinha a menor ideia de como cozinhar. Em vez disso, atrapalhava, então Caim acabou por expulsá-lo. Normalmente, Caim tinha uma distribuição clara de tarefas entre seus Pokémon, mas com apenas Slowking, Scorupir e Haunter disponíveis, o processo ficou mais lento. Scorupir cuidava da caça, Slowking limpava a presa e Haunter se encarregava dos restos, enquanto auxiliava Caim em outras tarefas. Ele definitivamente precisava trazer Miltank da próxima vez. Embora Haunter estivesse com Caim há algum tempo, ainda não sabia quais ferramentas buscar em cada situação. Miltank era muito mais eficiente. Caim liberou Aron, Poliwag, Mudkip e Torchic para jogar. Os quatro pequenos Pokémon estavam radiantes por estarem ao ar livre. Mesmo que Caim não os tivesse deixado batalhar naquele dia, eles não se preocuparam nem reclamaram. No entanto, Poliwag e Mudkip pareceram um pouco desconfortáveis com o ambiente. Felizmente, Soking usou seus poderes psíquicos para criar um pequeno lago para eles, permitindo que brincassem em paz. Torchic, por outro lado, estava radiante. A temperatura e o ambiente eram perfeitos para ele. Como sua qualidade havia se estabilizado em azul profundo, ele se tornara muito mais enérgico e alegre, e seu corpo estava crescendo visivelmente. Isso representava o processo de assimilação, pelo organismo, das melhorias em sua qualidade. Quanto a Aron, ele permaneceu perto da toca de Steven como uma sombra, fazendo perguntas e aprendendo sobre movimentos e técnicas. O covil de Steven não ignorou Aron de Caim. Explicou pacientemente como usar certas técnicas. Talvez Aron tivesse um talento natural ou fosse particularmente habilidoso, pois aprendeu rapidamente um novo movimento sob a orientação de Lairon. Marinette Rise. Ao observar Aron flutuar desajeitadamente no ar usando pequenas correntes elétricas, Caim ficou genuinamente admirado. Aprendeu Marinette Rise com tanta facilidade. Para Aron, que era pesado e lento, esse movimento seria incrivelmente útil. Isso também permitiu que Aron evitasse golpes do tipo terrestre, o que significa que ele não precisaria suportar esse tipo de dano em batalhas. Foi definitivamente um bônus inesperado. Sorupi cumpriu sua tarefa com sucesso, capturando algumas cabras selvagens que viviam na encosta e no topo da montanha que serviriam de jantar para Caim e os outros. Caim adicionou habilmente os temperos finais, e o churrasco estava pronto. Ao ver Steven, que estava sentado à distância, mas agora estava perto da churrasqueira, quase babando e perdendo sua postura nobre, Caim soube que o churrasco tinha sido um sucesso absoluto. Se Steven agisse assim, o resto dos Pokémon não teria a menor chance.
Embora Zoukin, Skorupi e Aonte também estivessem ansiosos, tentaram se conter. Ao contrário de Steven e seu Lairon, que praticamente se atiraram em direção à churrasqueira. Após passarem tanto tempo com Caim, esses três Pokémon desfrutaram de muitas refeições como essas. Skorupi era quem mais sofria, olhando para seu irmão mais velho, Zoukin, que fingia manter a calma enquanto engolia saliva. Zoukin chegou a fechar os olhos, tentando ignorar a visão e o cheiro da comida, o que só aumentava o desespero de Skorupi. Seus olhinhos fitaram Zoukin com uma mensagem clara. Irmãozão, pai de Findir. Estou com fome. O cheiro está tão bom. Não aguento mais. Zoukin voou para baixo e, usando telepatia, disse a Skorupi. Calma aí. Não nos envergonhe. Foi. Skorupi engoliu em seco e assentiu com esforço. No entanto, além desses três, Totik e os outros não estavam se contendo. Eles já estavam agarrados a Caim, aguardando ansiosamente que a comida ficasse pronta. Pronto. Pode comer. Caim enxugou o suor da testa e suspirou aliviado. Preparar a comida para tantos Pokémon tinha dado muito trabalho. E com glutões como Skorupi, Aron e Lairon, Caim realmente temia que não fosse o suficiente. Ele já conseguia imaginar que, quando Aron evoluísse para Lairon e eventualmente para Aron, juntamente com Drapion, que também seria grande e voraz, cada refeição seria um desafio para ele. Assim que Caim deu o sinal, Steven e os Pokémon atacaram a comida. Steven pegou um pedaço de carne assada e, depois de prová-lo, seus olhos brilharam. Ele fez um sinal de positivo para Caim. Dada sua posição social, Steven já havia provado muitas iguarias, mas o churrasco de Caim realmente o surpreendeu. Talvez por Caim ter adicionado ingredientes especiais frequentemente usados em Pokéblocos, o sabor era único. Além disso, graças ao sistema de Caim, a carne ficou cozida na perfeição. Após um longo dia de batalha, Steven estava faminto. A combinação de todos esses fatores fez do churrasco do Caim um dos melhores que Steven já havia provado. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 525. Não posso quebrar minha palavra. Após terminarem o delicioso jantar, tanto Caim quanto Steven, acostumados a sobreviver na natureza, adormeceram rapidamente. No dia seguinte, no topo do Monte Ginei, na caverna de lava que exploraram no dia anterior, Caim e Steven decidiram continuar investigando a área. Aparentemente, aquele lugar nunca havia sido visitado antes. Eles não sabiam de onde Butter tirou a informação sobre a existência daquela caverna que levava ao interior do vulcão, já que ela parecia estar selada até que a equipe Magma abriu manualmente. Além de alguns Pokémon que habitavam os corredores da caverna, provavelmente havia Pokémon selvagens vivendo lá dentro, mas parecia que Butler e sua equipe já haviam lidado com eles. Portanto, durante essa segunda exploração da caverna, Caim e Steven decidiram não correr riscos, enviando apenas um Pokémon cada. Caim optou por manter seus Skorupi e Zoukin por perto, com a Haunter aparecendo esporadicamente. Enquanto isso, Steven trouxe para o campo tanto seu Lairon quanto o seu Metagross. Após as datadas do dia anterior, o covil de Steven alcançou o nível 40, avançando para o nível avançado. Skorupi, por outro lado, apesar de ter contribuído na batalha contra Camerupt, não subiu de nível, mas ganhou uma experiência significativa. A caverna era habitada principalmente por Pokémon do tipo Fogo, embora alguns do tipo Pedra aparecessem ocasionalmente. A predominância de Pokémon do tipo Fogo deixava tanto o Lairon de Steven quanto o Metagross um pouco desconfortáveis. No entanto, Steven acolheu esses desafios, desejando que seus Pokémon se adaptassem a ambientes hostis, melhorando gradualmente sua resistência ao fogo. Os Pokémon mais comuns na caverna eram os Lugma e sua evolução, Macago. Conforme se aproximavam do núcleo do vulcão, a área parecia ser um vasto habitat para eles, repleto de recantos onde viviam em grande número. A ausência de predadores devido às condições adversas permitiu que essas espécies prosperassem. Ao final de sua exploração, Caim e Steven encontraram um macaco emanando uma presença poderosa, um Pokémon de nível de elite, o que os obrigou a recuar imediatamente. Apesar disso, ambos alcançaram o que precisavam. Scolpi e Aunter subiram de nível, Scolpi chegou ao nível 36 e Aunter ao 37, diminuindo a diferença para Ontifou e os outros. Quando Scolpi atingir o nível 40 e evoluir para Drapion, seu poder de ataque será devastador. Quanto a Aunter, Caim ainda não tinha certeza de como evoluí-lo, embora suspeitasse que precisaria levá-lo a um local rico em energia do tipo fantasma. Na região de Oem existe um lugar assim. Além do progresso de Skorupi e Aunter, a melhora de Zoukin foi a que mais agradou Caim.
Embora tenha subido de nível apenas uma vez, chegando ao nível 42, a dificuldade para Zoukin foi muito maior do que para os outros Pokémon. O ambiente e os Pokémon que encontraram permitiram que Zoukin brilhasse, facilitando seu progresso. A maior surpresa para Caim foi o Metagross de Steven. Após sua evolução, o Metagross acumulou uma grande quantidade de energia, permitindo que ele subisse de nível 2 vezes de uma só vez. Isso deixou Caim perplexo. Não era de admirar que Steven demonstrasse tanta confiança após a evolução de Metagross. No nível 47, Metagross estava a caminho do nível quase elite. Após um dia inteiro de batalhas, Caim e Steven terminaram de explorar a caverna. Não era o momento certo para se aventurarem mais no habitat dos Marcargo. Ambos decidiram sair da caverna e descer o Monte Shimei. Claramente, o Monte Shimei ainda guardava mais segredos, mas em meio à exploração, Caine recebeu uma mensagem de seu mentor, Matsuda Takashi, dizendo-lhe para retornar à cidade Foa. Os agentes da Liga haviam chegado. A Liga havia designado a cidade como adequada para a instalação de um ginásio, e a equipe do Centro Pokémon já estava no local. A policial Jenny havia começado a trabalhar na delegacia local há algum tempo. Dafton estava começando a funcionar como uma máquina bem lubrificada, mas ainda não havia atingido todo o seu potencial. O motivo era a ausência de uma figura fundamental, Caim, o líder do ginásio de Leafton e a força motriz por trás de seu desenvolvimento. Sem a presença dele, a cidade não conseguiu atingir o potencial esperado. Além disso, o véu Matsuda estava a caminho da cidade, pois os membros da guilda de criadores de Pokémon viram isso como uma oportunidade para estabelecer a primeira filial na região de Oeon, e Matsuda havia sido enviado para negociar. Ao mesmo tempo, a equipe de avaliação de Steven enviou um relatório detalhado sobre a cidade, o que o levou a se juntar a Caim no retorno a Leafton para discutir planos de cooperação. Leafton estava repleta de potencial e não era mais um canto esquecido. Assim que Caim assumisse formalmente seu papel como líder de ginásio, todos os sistemas começariam a operar em sua capacidade máxima. O desenvolvimento da cidade aceleraria drasticamente. A Devon Corporation já tinha esse local em vista. Assim, após terminarem o dia de batalhas, os dois decidiram retornar à cidade. No entanto, eles não tinham pressa. Ain ainda se lembrava da promessa que fizera Arumi e Toshiki de que participariam das batalhas. Como treinador, ele não podia quebrar sua palavra. Quanto aos agentes da Liga, eles teriam que esperar um pouco mais. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 526 A transformação de Toti. Após uma noite de descanso. Quando Caim e Steven reapareceram, já estavam na floresta ao pé do Monte Shimei. Eles escolheram deliberadamente um local com poucas pessoas para descer a montanha, a fim de evitar chamar a atenção desnecessária. Caim libertou Toshiki e Aron, juntamente com o resto de seus Pokémon. Os Pokémon selvagens na base da montanha, devido aos visitantes frequentes, não eram de nível muito alto, o que os tornava ideais para Toshiki e os outros batalharem. Pokémon por volta do nível 10 eram perfeitos para Toshiki e sua equipe. Embora Toshiki e Mukip estivessem apenas no nível 5, Poliwag no nível 12 e Aron no nível 16, suas excelentes qualidades e o sólido treinamento de Caim significavam que eles não tinham problemas para enfrentar Pokémon comuns. Além disso, o tipo fogo de Toshiki tinha uma vantagem significativa nessa área. Com uma abundância de Pokémon do tipo inseto e Gama, Toshiki poderia batalhar com relativa facilidade. No entanto, eles não tinham muito tempo, então simplesmente seguiram em frente, lutando contra qualquer Pokémon que cruzasse seu caminho. Afinal, com o Zoukin de guarda, não havia perigo. Além disso, essas batalhas contra oponentes de nível superior proporcionaram uma melhoria substancial para Toshiki e Muki. Para Toshiki, essa foi sua primeira batalha de verdade, onde ele realmente experimentou o que significava lutar. Normalmente, sempre que Toshiki sentia dor ou desconforto, Caim imediatamente lhe oferecia os melhores cuidados e conforto. Mas, a partir do momento em que a batalha começou, Toshiki deixou de ser apenas um Pokémon jovem que podia chorar em busca do apoio de seu treinador. Quando Toshiki foi atacado pela primeira vez e olhou para Caim com os olhos marejados, esperando o conforto, tudo o que viu foi o rosto calmo e inabalável de Caim. O treinador que sempre fora o mais atencioso havia partido, substituído por um treinador que o guiava em batalha e em seu desenvolvimento. Confuso, Toshiki quase foi atingido novamente. Foi Aron quem, naquele momento, afastou o adversário. Após a batalha, Toshiki não conseguiu processar imediatamente o que havia acontecido e olhou para Caim, atônito. Os outros Pokémon não reagiram como Toshiki.
Aron, acostumado a batalhar contra outros Pokémon, sabia que ferimentos eram inevitáveis. Sob a direção de Caim, ele foi capaz de derrotar oponentes mais fortes do que aqueles que havia enfrentado antes. Aron tinha grande respeito pelas habilidades de treinamento e orientação de Caim e se sentia afortunado por ter seguido Caim para fora da mina. Poliwag, outrora um Pokémon selvagem, compreendia a dureza do mundo exterior. Sabia que Caim os protegia da melhor forma possível e acreditava já ter ultrapassado a fase mais despreocupada de sua vida. Agora era sua vez de retribuir a Caim. Mukip estava mais ou menos bem. Embora também fosse de nível 5 como Torchic, era um Pokémon amante de batalhas, semelhante a Aron. Para ele, ferimentos eram como medalhas de honra, algo que não evitava. Além disso, desde que seguisse as instruções de Caim, os ferimentos representavam apenas um risco ocasional. Torchic era diferente. Com uma mente ainda imatura, havia passado por experiências traumáticas em sua juventude, o que fazia com que seu potencial oscilasse. Sob os cuidados de Caim, Torchic cresceu saudável. No entanto, nunca havia participado de uma batalha e seu entendimento sobre ela se baseava unicamente no que Aron havia compartilhado, o que aguçou sua curiosidade e a fez ansiar por lutar. Mas quando finalmente entrou em combate e se feriu, não soube como reagir. A dor em seu corpo o aterrorizava. Seus oponentes ferozes tornaram seus ataques hesitantes. Essa foi a reação inicial de Torchic ao vivenciar uma batalha pela primeira vez. Quando a luta terminou, Aron e os outros tentaram consolar Torchic, mas não sabiam como, pois não estavam na mesma situação. Nesse momento, Scorpion interveio. Criado por Caim desde o nascimento, Scorpion também sentiu dor e confusão inicialmente sem entender por que tinha que lutar. Pela primeira vez, Scorpion agiu como um irmão mais velho e compartilhou suas experiências com Torchic, as lições aprendidas nas batalhas e a alegria que sentia após cada vitória. Esses eram os sentimentos pessoais de Scorpion que ela gradualmente transmitiu a Torchic e Mukip. Aos poucos, Torchic começou a se acostumar com a dor, e quando finalmente derrotou seu primeiro oponente, uma mão quente repousou em sua cabeça. Os olhos de Torchic imediatamente se encheram de lágrimas, carregando tristeza e dor, mas acima de tudo, alegria. Sentir novamente o calor da mão de Caim fez com que ela compreendesse a alegria que Scorpion havia descrito. Torchic agora estava disposto a lutar por seu treinador, a dar tudo de si. Caim observou toda a jornada de Torchic, mas não proferiu uma única palavra de consolo. Isso era algo que um Pokémon precisava aprender. Se um treinador sempre o mimasse, isso só teria um efeito negativo. Aron, Poliwag e Mukip haviam sobrevivido na natureza e compreendiam o princípio da sobrevivência do mais apto. Mas Torchic não. Então Caim permitiu que ela aprendesse o que precisava e o que era realmente uma batalha. Felizmente, Torchic provou ser mais forte do que Caim imaginava. Apesar de cair várias vezes e falhar em muitas outras, ele continuou lutando, chorando, mas sempre persistindo. Ao derrotar seu primeiro oponente, Caim ofereceu o consolo apropriado. Torchic correu imediatamente para os braços de Caim. A partir daquele momento, Torchic passou a ter uma compreensão clara do que era uma batalha. Era isso que Caim queria ver. Sevian, que estava observando Caim enquanto ele treinava seus Pokémon, fez um sinal de positivo com o polegar mais uma vez. Caim tinha um talento realmente incrível para treinar Pokémon. As batalhas seguintes transcorreram sem problemas. Quando Caim esteve em emergiram da floresta ao pé do Monte Shinei, Torchic e os outros haviam melhorado. Torchic e Mukip haviam alcançado o nível 8, Poliwag o nível 13, e embora Aron não tivesse subido de nível, ele havia assimilado o ritmo e o estilo de batalha de Caim. Este foi o primeiro passo para estabelecer a sincronização entre o treinador e seu Pokémon durante a batalha. Devido ao seu nível superior, Aron foi o primeiro a se adaptar ao ritmo de batalha de Caim. Desta vez, o objetivo principal não era treinar e fortalecer os Pokémon, mas ajudá-los a entender o verdadeiro significado de batalhar. No geral, Caim ficou bastante satisfeito, especialmente com Torchic, que rapidamente passou de um Pokémon dócil para um pronto para batalha. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 527 A estratégia da equipe Magnum. Após deixar a floresta ao pé do Monte Shinei, Caim recolheu seus Pokémon para continuar sua jornada rapidamente. Ao lado de Steven, que montava seus Kamori, Caim voou em seu Topius, ambos rumo à cidade Foa. Na região de Oem. Na rota 112, acima da cidade de Lavaride, havia uma caverna escondida em meio à trilha montanhosa. Dentro da caverna havia um enorme salão de reuniões. No centro, um homem de meia idade,
ruivo e vestindo um casaco vermelho e preto, estava posicionado na cabeceira da mesa. Sua postura era imponente e autoritária. Ao redor da mesa, os outros membros do grupo tinham aparências variadas, mas nenhum ousava encarar o homem ruivo. O clima estava tenso. Todos na sala controlavam a respiração, com medo de que o líder aproveitasse qualquer desculpa para puni-los. Apenas 3 indivíduos sentados mais perto do ruivo pareciam um pouco mais à vontade. Embora também se sentissem intimidados pela presença do líder, não chegaram a prender a respiração. Silêncio reinava no salão, e ninguém ousava falar. Para todos os presentes, o tempo parecia se arrastar. Ontem, alguém se infiltrou em MT, Chimney, e foi descoberto por agentes da Liga. Essa pessoa está agora sob custódia, incluindo um membro importante de nível médio. O que você acha que devemos fazer a respeito dessa situação? Disse o ruivo em um tom que não admitia objeções. Ao ouvir suas palavras, as pessoas na sala trocaram olhares, querendo murmurar algo, mas logo se lembrando do temperamento explosivo do líder. Não era hora de cometer um erro. Eles optaram por permanecer em silêncio e evitar chamar a atenção. O homem ruivo franziu a testa diante da falta de resposta. Seu olhar pousou em um homem corpulento sentado à sua direita, a quem chamou pelo nome. Tabita, o que você acha? Tabita, um homem robusto, forçou um sorriso nervoso e levantou-se rapidamente. Eider, a culpa é minha por não ter supervisionado adequadamente. Eu mesmo irei resolver o problema. Dito isso, Tabita se preparou para partir. Trey, disse o ruivo antes que Tabita pudesse ir. O homem corpulento, aliviado por pensar que seu líder o havia perdoado, começou a expressar sua gratidão, mas o ruivo prosseguiu. Tabita, já que esta é sua responsabilidade, certifique-se de limpar essa bagunça completamente. O membro foi capturado por investigadores da Liga e agora está na prisão da região de Oem. Imagino que nenhuma informação sobre nossa localização tenha sido revelada. Ao ouvir isso, Tabita sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que seu líder estava contendo a raiva e só o havia poupado por ele ser um dos principais executivos. A equipe Magma não estava pronta para se revelar ao mundo. Tabitha sentiu firmemente. Seu plano era infiltrar-se na prisão da Liga em Oem e eliminar o membro capturado antes que ele pudesse revelar informações cruciais. Essa não foi a primeira vez que Tabitha lidou com uma tarefa desse tipo. Após Tabitha sair do salão, o homem ruivo, ninguém menos que Maxie, o líder da equipe Magma, suspirou e comentou: depois disso, perderemos pelo menos um terço dos nossos infiltrados. Foram necessários recursos consideráveis para infiltrar espiões na Liga. Não fosse a habilidade e a lealdade de Tabitha, ele já teria sido severamente punido. Após uma breve pausa, Maxie se virou para um homem magro com o cabelo cobrindo um dos olhos. Mac, eu não confio totalmente em Tabitha. Siga e certifique-se de que tudo seja resolvido sem pontas soltas. Se você encontrar membros da Liga, não hesite em eliminá-los. A equipe Magma ainda não pode ser revelada. O homem chamado Mac assentiu seriamente com a cabeça e desapareceu do salão num instante. Mac era um dos 3 principais executivos da equipe Magma, um usuário de poderes psíquicos. Embora não tão poderoso quanto Sabrina, sua habilidade de se teletransportar o tornava um oponente formidável. Os 3 chamas da equipe Magma, como eram chamados, eram os principais auxiliares de Maxie, fundamentais para o crescimento do grupo. Mas a equipe Magma não dependia apenas deles. Havia outros membros competentes que desempenhavam tarefas importantes. Maxie se virou para um jovem magro e bonito chamado Arland, que estava sentado ao lado de Tabitha. Arland, assuma as funções de Tabitha até que ele retorne. Arland levantou-se, curvou-se e respondeu: entendido, líder. Arland era um membro confiável, conhecido por lidar com tarefas delicadas. No entanto, quando se sentou, uma expressão complexa e enigmática cruzou o seu rosto, embora ninguém mais tenha percebido. Após mais de 3 horas de voo, Caim e Steven finalmente chegaram à cidade Foada. Embora tivessem estado fora apenas por 2 dias, a cidade havia mudado significativamente. Em frente ao ginásio de água de Caim, um novo prédio havia sido construído, um centro Pokémon. E no centro da cidade, outro edifício agora ostentava o emblema da Liga Pokémon, marcando a inauguração de uma delegacia de polícia. Com o ginásio, o centro Pokémon e a delegacia de polícia concluídos, a cidade estava pronta para entrar em uma fase de rápida expansão. Tudo o que faltava era Caim, como líder de ginásio, anunciar oficialmente o início desta nova era para a cidade folante. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 528. Eu quero ser presidente.
Quando Caim e Steven chegaram à cidade fulada, o céu já estava escurecendo. No entanto, a cidade estava longe de estar vazia. Todos estavam reunidos na entrada do ginásio, aguardando seu líder de ginásio, o jovem que, apesar de não ser natural da região, decidira fomentar o crescimento de Leafiton. Aos 16 anos, esse jovem já exercia uma influência significativa e havia sido carinhosamente apelidado pelos moradores de Salvador da cidade agorizada. Eles sabiam que Caim havia retornado e, como a academia deveria abrir oficialmente naquele dia, todos se reuniram para comemorar. O futuro de Leafiton parecia cada vez mais promissor. Para economizar tempo, Caim e Steve não desmontaram de seus Pokémon voadores ao entrarem na cidade, mas voaram diretamente para o espaço em frente ao ginásio. A cerimônia de inauguração da academia não foi tão grandiosa quanto alguns poderiam ter imaginado, mas para os moradores de Leafiton foi mais do que suficiente. Sob o olhar atento de Steven, do véu Matsuda e de alguns oficiais da Liga, incluindo a oficial Jenny e a enfermeira Joy, Caim anunciou oficialmente a abertura do ginásio do tipo água da cidade Folante. Além disso, Caim aproveitou a ocasião para recrutar funcionários de manutenção e limpeza para a academia a fim de auxiliar nas operações diárias. Ele também ofereceu uma nova oportunidade de emprego para muitos dos homens fortes da cidade, ajudar a construir um enorme lago artificial ao lado da academia. Este projeto, embora significativo, representou a primeira faísca para o desenvolvimento econômico da cidade. Apesar da ajuda dos Pokémon, ainda levaria tempo para ser concluído. No entanto, os esforços de Caim não foram em vão, foi o primeiro passo para a recuperação econômica de Leafiton. Ao empregar os moradores da cidade, ele lhes proporcionou poder de compra, o que estimularia a economia local. Embora inicialmente parecesse que Caim estava gastando muito dinheiro na cidade, ele sabia que os benefícios futuros superariam em muito esse investimento inicial. Todos os empregos eram remunerados de acordo com as taxas padrão, e os trabalhadores tinham a oportunidade de comprar ingressos para a academia antes dos demais. Naturalmente, os moradores de Leafiton ficaram entusiasmados. Muitos queriam se inscrever, mas Caim decidiu adiar o recrutamento por enquanto, já que o dia era dedicado à inauguração da academia. Após acalmar os moradores, Caim pediu à policial Jenny e à enfermeira Joy que continuassem auxiliando na administração da cidade. Em seguida, ele, Steven e o véu Matsuda entraram no ginásio. Os dirigentes da liga presentes tinham pouco a dizer, especialmente com a presença do veterano Matsuda. Por dentro, as instalações principais da academia já estavam concluídas, embora alguns dos andares superiores permanecessem vazios. A academia estava pronta para funcionar como qualquer outra academia da liga. Caim, você agora é oficialmente um líder de ginásio, disse Steven, dando um tapinha no ombro dele e rindo. Enquanto Steven observava seu amigo se tornar um líder de ginásio, ele não conseguia deixar de pensar em seu próprio futuro. Agora que Caim não havia alcançado isso, era hora de ele começar a trabalhar para atingir seu objetivo também. Caim olhou para ele com um sorriso irônico e disse: Se não fosse pelo olhar Fiton, eu não teria concordado em abrir esta academia. É uma enorme responsabilidade. Entretanto, o véu Matsuda, observando a interação entre os dois jovens prodígios da liga, sorriu tão amplamente que suas rugas ficaram mais pronunciadas. Ele ouvira de Lance que, durante a recente aventura no Monte Shinei, Caim e Steven derrotaram juntos um Pokémon de nível quase de elite. Apesar de alguns contratempos, aquele evento consolidou a reputação de ambos os jovens dentro da liga. Até então, a fama de Caim se concentrava em seu talento como criador de Pokémon, enquanto a de Steven vinha principalmente de ser o herdeiro da corporação Devon. No entanto, após aquela batalha, ambos os nomes começaram a ganhar destaque entre os membros mais importantes da liga. Segundo Lance, ambos os jovens tinham um talento comparável ao dele. A Liga WEM, que já buscava jovens talentos para treinar, encontrou em Caim e Steven os candidatos ideais. O presidente da Liga WEM, Juan, anunciou que a Liga daria total apoio a Caim e Steven, na esperança de que eles se tornassem os rostos da região, assim como Lance foi para Canto. Para Caim, as expectativas se inclinavam mais para seu papel como criador, enquanto para Steven, elas se concentravam em suas habilidades como treinador. No entanto, nem Caim nem Steven estavam cientes desses planos. O véu Matsuda sabia da existência deles, mas preferiu não dizer nada, deixando que os dois jovens se desenvolvessem em seu próprio ritmo. Para o véu Matsuda, o verdadeiro objetivo era proporcionar um ambiente seguro para que esses dois gênios crescessem. A Liga poderia oferecer esse apoio e proteção. Após conversar um pouco com Steven, Caim se voltou para seu mestre, sentindo-se um pouco culpado por tê-lo ignorado.
Mestre, disse Caim em tom de desculpas. O véu Matsuda simplesmente sorriu e respondeu: Não se preocupe. Meu principal objetivo ao vir aqui era testemunhar a inauguração da academia do meu aprendiz. Esse é um dos maiores orgulhos da minha vida. O segundo motivo é que os anciãos da Guilda dos Criadores querem abrir uma filial aqui na cidade arborizada, mas eu queria consultar você antes de aceitar. Com essa simples declaração, o véu Matsuda deixou claro que a cidade das Foas agora era domínio de Caim. Além de ser o líder de ginásio, Caim já era visto como o líder de fato da cidade, muito mais influente que o prefeito. A liga fazia vista grossa para isso, permitindo que Caim administrasse as coisas como bem entendesse. Caim, que já esperava por essa proposta, respondeu em um instante: Mestre, pode dizer a eles que concordo, mas quero ser o presidente da filial. Para se tornar presidente de uma filial da Guilda dos Criadores, normalmente era necessário ser um criador de nível avançado, e Caim, apesar de seu talento, ainda era considerado um criador de nível intermediário. No entanto, com o apoio do véu Matsuda e da Guilda, não era uma ideia absurda. Mesmo assim, é provável que a filial tivesse muito poucos criadores avançados, talvez nenhum, já que poucos desejariam trabalhar sob a liderança de um profissional de nível intermediário, por mais talentoso que ele fosse. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 529. O desenvolvimento da cidade arborizada. Ao ouvir as palavras de Caim, o rosto do véu Matsuda mostrou um leve tom de preocupação. Ele compreendia as intenções de Caim, a cidade voada estava apenas começando a prosperar e, naquele momento, Caim detinha as rédeas. No entanto, se a Guilda dos Criadores enviasse um criador de alto escalão e mais experiente para supervisionar as operações, Caim teria que seguir suas ordens. Se ele fizesse isso, quem realmente teria o controle em Leafiton? Caim teria feito todo esse trabalho apenas para que outros levassem o crédito. Se ele não cumprisse as ordens, sua reputação dentro da aliança poderia ser prejudicada. Um líder jovem e promissor da Guilda dos Criadores que não respeitasse seus superiores poderia facilmente se tornar alvo de críticas. A cidade voante havia atingido seu potencial atual graças ao trabalho de Caim, e ele não queria vê-la desmoronar. Após refletir por um instante, o véu Matsuda comentou: Será difícil, pois nunca houve um criador de nível intermediário como presidente de uma filial da Guilda de Criadores. Além disso, se um criador de nível intermediário assumir essa posição, é improvável que outros criadores de alto nível se juntem ao ramo. Caim já havia previsto isso. Sua declaração anterior era apenas um teste. Agora que tinha uma resposta clara, sabia que seu mestre o apoiava mais do que a própria Guilda dos Criadores. Com um leve sorriso, Caim respondeu: Nesse caso, vou dar um passo para trás. Mestre, por que o senhor não assume o cargo de presidente da filial da Guilda dos Criadores na cidade arborizada? Eu. O véu Matsuda ficou surpreso. Com a reputação que tinha, poderia facilmente ocupar um cargo importante na Guilda dos Criadores, como diretor ou vice-presidente. Mas ele não o fizera porque sua verdadeira paixão sempre fora pesquisar Pokédocus e criar e treinar Pokémon. Ele não tinha interesse em lutas pelo poder ou política. Não, isso não é para mim. Estou acostumado com a minha liberdade e não quero um cargo como esse que me prenda, recusou imediatamente o véu Matsuda. Caim, sem se surpreender com a resposta de seu mestre, sorriu. Mestre, não estou pedindo que o senhor assuma ativamente o papel de presidente. É apenas para que tenha um forte apoio. Alguém com o seu prestígio impediria que outros impusessem suas regras aqui. O véu Matsuda, finalmente entendendo a jogada de Caim, franziu a testa e respondeu com um mo. Ah, entendi. Você está me pedindo para ser um presidente figurativo, é isso? Basicamente, trabalhar de graça para você. Caim, coçando a cabeça, constrangido, explicou. Claro que não, mestre. Todos os benefícios do cargo seriam seus e eu também lhe fornecerei recursos mensalmente para sua pesquisa. Dessa forma, você não precisará procurar recursos e poderá se concentrar no seu trabalho aqui. Com você como presidente, ninguém ousaria dizer nada. A proposta fazia sentido. O véu Matsuda precisava de financiamento significativo para sua pesquisa, mas os Pokébocos que ele desenvolveu eram valiosos demais para serem vendidos. Se o véu Matsuda aceitasse o cargo de presidente, mas deixasse a administração a cargo de Caim, ele poderia simplesmente receber os fundos sem ter que se envolver nas operações diárias. Além disso, o último andar do prédio da guilda será seu laboratório pessoal. Se você se sentir entediado, poderá sair para coletar materiais ou explorar. Você só precisará aparecer ocasionalmente em cidade arborizada. Com sua reputação, criadores de alto nível não faltarão, continuou Caim.
Com o Vel Matsuda como presidente nominal, Caim poderia se tornar um vice-presidente com poder real. Embora incomum, não seria inaceitável. Além disso, o Vel Matsuda não era apenas um criador renomado, ele também era um treinador de elite, um veterano entre os treinadores de elite. Embora não fosse famoso entre o público em geral, era muito conhecido entre outros treinadores veteranos. A presença do Vel Matsuda em Leafiton dissuadiria muitos e ajudaria Caim a consolidar seu poder. Até mesmo os projetos mais secretos de Caim, como sua equipe particular, permaneceriam a salvo. Se Caim planejava abrir um mercado clandestino, aqueles que pensassem em causar problemas teriam que levar em conta a possibilidade de enfrentar um treinador de elite como o Vel Matsuda, aumentando a segurança do mercado. Resumindo, ter o Vel Matsuda como apoiador traria apenas vantagens para Caim. Além disso, Caim estava ansioso para aprender com o conhecimento e as descobertas de seu mestre. Com o Vel Matsuda presente, Caim teria acesso direto à sua sabedoria e experiência. Finalmente, o Vel Matsuda concordou com a proposta de Caim, reconhecendo que isso não me causaria nenhum mal. Após delegar algumas responsabilidades, o Vel Matsuda partiu, planejando informar a guilda dos criadores e providenciar seu laboratório pessoal. Ele também garantiria que a construção da filial começasse imediatamente. Após a partida do Vel Matsuda, Caim e Steven discutiram como impulsionar o desenvolvimento econômico de Leafiton. A equipe de pesquisa da Devon Corporation realizou um estudo detalhado da área, fornecendo dados precisos que agora estão em posse de Steven. De forma geral, a Devon Corporation viu um grande potencial em Leafiton e recomendou um desenvolvimento abrangente. Steven, representando a Devon Corporation, discutiu possíveis colaborações com Caim. Ambos focados em seus próprios interesses, não se preocuparam muito com os detalhes financeiros. Em pouco tempo, eles concordaram que a Devon Corporation financiaria a construção de uma rua comercial centrada na nova academia. As lojas ao longo desta rua seriam propriedade do ginásio, enquanto a Devon Corporation geriria as suas operações, pateando os lucros. Se Leafiton prosperasse, esta rua se tornaria uma máquina de fazer dinheiro. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 530, a partida de Steven. Steven e Caim concluíram o primeiro plano anual de desenvolvimento econômico para Leafiton o mais rápido possível. Ambos, um tanto cansados, retornaram aos seus respectivos quartos. Naquele dia, após descerem o Monte Shimei, participaram da primeira batalha de Toshiki e seus companheiros na floresta aos pés da montanha. Após retornarem a Leafiton, eles interagiram com os moradores e finalizaram a cerimônia oficial de inauguração da academia. Mais tarde, eles discutiram a construção da filial da Guilda dos Criadores com Vel Matsuda. Foi assim que Steven e Caim finalizaram o plano de desenvolvimento econômico de Leafiton. Embora não estivessem fisicamente exaustos, haviam usado muito a mente. Steven recolheu-se para descansar, mas Caim ainda não conseguia relaxar. Pouco depois do fim da conversa, um leve zumbido emanou do comunicador escondido no bolso interno de sua roupa. Era uma mensagem da equipe Rocket, especificamente de Umbra. A mensagem instruía Caim a contatá-lo assim que terminasse o que estava fazendo. De volta ao seu quarto, Caim pediu a Zolkin que erguesse uma barreira psíquica antes de fazer uma videochamada com Umbra. Senhor, Umbra, disse Caim respeitosamente enquanto uma silhueta aparecia na tela. Você se saiu muito bem desta vez. Até o chefe ouviu dizer que você e aquele garoto da família Stone derrotaram juntos um Pokémon quase de elite. Sua força agora condiz com o cargo de oficial da equipe Rocket, disse Umbra com a voz rouca. Além de um brilho fraco e da silhueta desfocada de Umbra na tela, nada mais podia ser discernido. Sua localização permanecia incerta. Caim manteve a cabeça baixa em sinal de respeito e não disse nada. Mas Umbra não precisava de uma resposta de Caim e continuou. O ginásio da Vila Foa deve abrir em breve, certo? Como um dos poucos líderes de ginásio da equipe Rocket, o chefe decidiu lhe dar mais apoio. Se você tiver alguma necessidade específica, informe agora, caso contrário, forneceremos os suprimentos conforme planejado. Caim refletiu por um instante e então disse: Gostaria de obter informações sobre Gingar, incluindo seu método de evolução. Se possível, também gostaria de receber dados sobre como melhorar a qualidade dos Pokémon. Um arquivo eletrônico será suficiente? O método de evolução do Gingar sempre preocupou Caim. Caim lembrou que Umbra possuía um Gingar, mas não sabia como ele havia evoluído. Se ele pudesse acessar o vasto banco de dados da equipe Rocket sobre Gingar, isso traria inúmeros benefícios a Caim. No entanto,
que realmente importava era a informação sobre como melhorar a qualidade dos Pokémon, pois isso afetaria todos os seus Pokémon, não apenas o Alter. O pedido ousado de Caim pegou até mesmo Umbra de surpresa. Você certamente tem a audácia de perguntar. Não ficou claro se Umbra ficou chocado com a audácia de Caim ou se estava consultando o chefe, Giovanni, sobre o pedido. Após meio minuto de silêncio, o rosto de Caim permaneceu impassível e a voz de Umbra ecoou novamente. Forneceremos informações sobre o Gengar e também dados sobre como melhorar a qualidade dos Pokémon, mas não serão informações completas. Você receberá um arquivo personalizado para os Pokémon que você possui atualmente, mas não posso garantir o quão abrangente ele será. Mesmo assim, é uma concessão significativa. Se não fosse pela aprovação do chefe, seu pedido teria sido totalmente inaceitável, disse Umbra, com um tom carregado de inveja. Ele estava genuinamente com inveja. Mesmo com sua posição na equipe Rocket, Umbra não teria ousado fazer um pedido tão audacioso. No entanto, a generosidade do chefe para com seus subordinados continuava a surpreender Umbra. Ele não tinha receio de que Caim, após receber esses arquivos, ignorasse a equipe Rocket ou traísse sua lealdade. Esse nível de confiança, de não duvidar dos seus aliados, foi o que manteve Umbra leal a Giovanni até hoje. O rosto de Caim não conseguiu esconder sua alegria e o peso em seu coração finalmente desapareceu. Dessa vez, ele testou a lealdade da equipe Rocket e de Giovanni. Ele queria saber se Giovanni ainda confiaria nele depois que ele se tornasse um líder de ginásio e um novo membro valioso da liga. A julgar pela reação, a iniciativa foi extremamente benéfica e Giovanni continuou sendo o líder carismático que sempre fora. Se Caim não tivesse reencarnado uma vez e mantido uma mentalidade profundamente egocêntrica, ele poderia ter sido influenciado pelo carisma de Giovanni e se tornado um seguidor devoto. Felizmente, Caim não sucumbiu. Ele permaneceu leal a Giovanni apenas na medida em que sua segurança estava garantida e seu crescimento não era impedido. Giovanni merecia apoio, mas Caim sempre vinha em primeiro lugar. Após encerrar a chamada de vídeo, Caim recebeu um arquivo enorme em seu comunicador privado. O arquivo era tão grande que até mesmo o avançado sistema de comunicação da equipe Rocket levou a noite inteira para baixá-lo completamente, o que demonstra sua magnitude. No dia seguinte, quando Caim acordou, a transferência do arquivo estava concluída e ele imediatamente instruiu seu sistema a processá-lo. Apesar da velocidade do sistema, foram necessários 20 minutos inteiros para transferir todos os dados. O sistema classifique e organize os dados recebidos e, em seguida, priorize as informações sobre a evolução de Alter para Gengar, ordenou Caim logo após acordar. Tarefa criada, processando. Aguarde, respondeu o sistema ao começar a lidar com os novos dados. Após o café da manhã com Steven, este se preparou para retornar à cidade de Rusboro. Seus dois Metanga haviam evoluído para Metagross e ele também havia obtido 2 fósseis de Pokémon antigos. Ele precisava retornar para encontrar um especialista que o ajudasse a investigar como revivê-los. Caim não se opôs. No fim, cada um tinha seu próprio caminho a seguir. Steven, o futuro campeão da região de Oem, já possuía confiança e potencial de sobra. Ele havia superado a última barreira, e agora era apenas uma questão de esperar que ele alçasse voo. Se Caim não quisesse ficar para trás, teria que trabalhar ainda mais. Na entrada do ginásio de Leafeton, Steven, vestido com seu elegante terno de sempre, despediu-se de Caim. Caim, você precisa acompanhar o ritmo. Não fique muito para trás porque eu vou ultrapassar o lance primeiro, disse Steven com um sorriso. Caim sorriu de volta e respondeu: é melhor você se apressar, ou posso te alcançar e chegar ao topo antes de você. Steven apenas sorriu ainda mais e não disse mais nada. Ele se virou e começou a caminhar em direção aos arredores da cidade frondosa, erguendo a mão para acenar em despedida para Caim. Ele sentiu a pressão de Caim e sabia que precisava se esforçar, não podia se dar ao luxo de ficar para trás. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco.